Quem localizou o texto, Isaías 53, diga amém. Versículo de número 2 ao versículo de número 5. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos ou reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem pode dizer glória a Deus? Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida da irmã Beca e família, ali da congregação no assentamento. Deus abençoe este casal, que também está trabalhando na obra do Senhor, nesta área, ali no assentamento. Meus amados e queridos irmãos, ao ler esta passagem bíblica, nós iremos perceber que o profeta Isaías, ele descreve aqui o Cristo sofredor, o servo sofredor. E quando conhecemos os incontáveis benefícios que a cruz do Senhor Jesus nos trouxe, passamos a conhecê-lo e desejá-lo de muito mais interesse, de muito mais intensidade. Quando o crente procura conhecer os benefícios da cruz de Cristo, o que trouxe para as nossas vidas, o cristão passa a desejar mais o Senhor, desejar ao Senhor com maior intensidade, com mais intensidade. Deus, queridos e amados irmãos, Ele nos criou com uma dupla natureza. Quando Ele pegou o pó da terra, criou uma natureza material, um corpo físico para o homem. Em seguida, Ele assoprou nas narinas desse homem o seu espírito, ou seja, o fôlego da vida, dando-lhe uma natureza espiritual. Então, Deus criou o homem com duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. Contanto, com a queda, essas duas naturezas, elas foram igualmente afetadas, tanto a natureza física quanto a natureza espiritual. A sua alma espiritual se tornou iníqua, pecadora,
corrompida pelo pecado, e o seu corpo físico se tornou corrupto, corruptível, exposto às doenças e até mesmo à morte. Vemos nas Escrituras que antes da queda não havia nada disso. Antes do homem pecar, não havia nada dessas coisas ora acontecendo na vida do homem. Porém, queridos, antes da queda, a Bíblia abertamente nos diz que o homem vivia em comunhão íntima e direta com o seu Criador. Porém, o homem pecou, o homem caiu, o homem se distanciou de Deus, o homem ficou agora à mercê das suas fraquezas por conta do pecado, passou a ser escravizado pelo pecado. Porém, meus amados irmãos, felizmente nós podemos declarar ou dizer assim: ambas as naturezas, elas foram tratadas e restauradas pela redenção de Cristo. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, Ele está restaurando tanto a natureza espiritual do homem, como também a natureza física. O problema é que estamos muito mais para a redenção ou salvação espiritual e nos esquecemos ou menosprezamos a redenção física do corpo. Às vezes nós esquecemos e muitas das vezes queremos tratar mais, e isto é necessário, tratar do corpo espiritual, zelar dele, isso é importante, mas esquecemos também de cuidar do corpo físico, que ambas as naturezas foram restauradas por o Senhor Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição. O profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele teve uma visão profética da crucificação de Jesus e a descreveu com tal riqueza, queridos irmãos, que nenhum outro evangelista trouxe ou fez. Ele declara ou ele descreve com tanto detalhe. Ele vai dizer, o profeta Isaías vai dizer no versículo de número 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que soube o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas Isaías continua dizendo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, aleluia, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem pode dar glória a Jesus por essa revelação bíblica? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Então, queridos e amados irmãos, no verso de número 4 do livro do profeta Isaías 53, trata da restauração da natureza física, dores e enfermidades.
E no verso de número 5, trata da restauração da nossa natureza espiritual, transgressão e iniquidade. Queridos, eu entendo que a expressão, o castigo que nos traz a paz, significa que Jesus, tirando a nossa culpa espiritual, ou seja, pecados e iniquidade, e que a palavra pisadura ou ferimento significa Ele trazendo cura e saúde ao nosso corpo físico. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele está tratando da nossa natureza espiritual, que havia sido corrompida lá no Éden por causa da queda de Adão, por causa do pecado. E também o pecado nos trouxe, irmãos, coisas ruins, como o afastamento do Criador e as doenças. Porém, lá na cruz, Cristo tratou da nossa natureza espiritual e da nossa natureza física. Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, Isaías profetizou, nós fomos sarados. Quantos sarados há neste lugar que tem coragem de levantar a mão esta noite e abrir a boca para glorificar o nome do Senhor? Talvez você se encontra abatido, talvez você se encontra cheio de flagelação, talvez você se encontra em um momento de detrimento, de tristeza espiritual profunda, que quer se isolar, que quer se esconder dos demais. Talvez você se encontra com uma enfermidade que você diz que não tem mais jeito, foi até na medicina, a medicina diz que não tem mais cura, mas o profeta Isaías está profetizando que Cristo já tratou disso lá na cruz do Calvário. Ele já te livrou da lei do pecado e da morte, Ele já te deu saúde física e saúde espiritual. Deixa eu ver quem pode louvar a Ele por isso. Aleluia, 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 aleluia. Cristo tratou das duas naturezas, tanto a natureza espiritual quanto a natureza física. Então prestemos atenção. A cruz de Cristo nos trouxe benefícios grandes, extraordinários. E quais são esses benefícios, pastor, que a cruz de Cristo nos trouxe? Primeiro benefício, a cruz de Cristo nos trouxe restauração. Não, só os dois entenderam. A cruz de Cristo trouxe restauração, ou seja, salvação espiritual, salvação para a nossa alma. Irmãos, o inimigo da nossa alma, ele cantava de galo, ele nos aprisionava, ele nos humilhava, ele nos pisava por causa do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele morreu para nos restaurar espiritualmente. Ele trouxe restauração para a nossa alma. O profeta messiânico diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olhe para cá.
Ser traspassado significa ser atravessado de um lado ao outro. Sabemos, meus irmãos, que Jesus foi furado em suas mãos e pés pelos cravos na cruz. E como não bastasse, ainda com uma lança cravaram do seu lado. E a Bíblia diz que água e sangue saíram do corpo do nosso mestre. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, aleluia. Queridos e amados irmãos, foram as nossas maldades que fizeram isso com Jesus. Ser moído significa ser, queridos, consumido, despedaçado pelo sofrimento, pelas iniquidades ou perversidades. Queridos, a nossa corrupção, os nossos erros, os nossos pecados levaram Cristo ao sofrimento da cruz. Foram as nossas maldades que fizeram isto com o nosso Nazareno. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 23, ele categoricamente afirma que todos nós pecamos, e fomos destituídos da graça de Deus. A cruz de Cristo trouxe o benefício da restauração. Nós estávamos caídos, destituídos, afastados, desligados de Deus, mas com a morte do Cristo na cruz, aleluia, Ele restaurou-nos a Deus. Ele restaurou-nos a Deus. E por isso, querido, temos que levantar as mãos ao céu e sermos gratos ao Senhor, porque a sua morte lá na cruz nos restaurou a Deus. Aleluia. Agora nós estamos novamente ligados ao Pai por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está escrito que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo quando Cristo estava sendo crucificado naquela cruz. Quem pode adorar a Ele esta noite por esta razão, por este motivo, celebre ao Cristo na cruz. Aleluia. Então, meus irmãos, podemos afirmar que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Mas você já tentou quantificar esses pecados? Quantos pecados já cometeu que proporcionaram a ida de Jesus à cruz? Será que é 1000 ou muito mais? É interessante, queridos, pensar em termos numéricos, pois isso nos ajuda a ter parâmetros e assimilar de forma mais intensa esse sacrifício feito para restaurar as nossas vidas espirituais. Temos que analisar estes fatos. Pensamos um pouco no rei Davi. Davi, queridos e amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que ele teve vários pecados. E será, querido, que nós temos mais ou menos, ou praticamos mais ou menos pecado que Davi? A Bíblia vai dizer que ele cometeu
nós iremos descobrir que mesmo neste estado de prática de graves pecados, Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Observe que Deus vai dizer para Samuel: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Mas o que levou, queridos e amados irmãos, Deus a dizer isto acerca de Davi? Porque era um homem que tinha pecados, e categoricamente a Bíblia afirma graves pecados. Mas observe, porque, queridos e amados irmãos, com certeza eu e você tinha e tem muito mais pecado do que Davi, principalmente porque o próprio Deus resolveu chamar a Jesus, seu próprio filho, de o filho de Davi, o próprio Deus. Então, querido, observe que o profeta, ou que a palavra de Deus vai nos revelar no Salmo de número 40, verso 12, Davi falando, Davi diz: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Imagine o tanto de pecado que Davi tinha, imagine o tanto de erro, e Deus olhou para Davi e disse: é um homem segundo o meu coração. E Deus resolveu chamar o seu próprio filho de o filho de Davi. Agora prestemos atenção, querido. Quando Davi está se expressando desta forma, ele diz que são tantas as suas iniquidades que ele não consegue sequer levantar sua cabeça, e que seu coração chega a desfalecer, a desanimar. Diz inclusive que seus pecados são mais numerosos que os cabelos da sua cabeça. E isso, querido, é claro que é uma metáfora, mas serve de parâmetro para nós. Se a gente fazer uma pesquisazinha simples, se a gente for lá no Dr. Google e perguntar para ele quanto fio de cabelo há em uma cabeça de um ser humano de aproximadamente aí 25 anos de idade, essa pessoa vai ter em média 150 mil fios de cabelo. 150 mil fios de cabelo. Se levarmos isso ao pé da letra, irmão, Davi estava dizendo que tinha muito mais iniquidade do que esse número. Olha o tanto de iniquidade que Davi está declarando, que Davi está dizendo ter, que Davi está confessando. Agora, queridos, se nós pegarmos este número e for ter aí uma curiosidade, fazermos um cálculo matemático por baixo, queridos, constataremos que 100 pessoas nessa faixa etária contabilizariam 15 milhões de pecados. Se 100 pessoas aqui de 125 anos de idade, com aproximadamente 150 mil cabelos, fio de cabelo, aí fosse multiplicado por 100, daria 15 milhões de pecados. Imagine, queridos e amados irmãos, ainda se nós fôssemos multiplicar esse número pelo mundo inteiro.
pelos mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. Que número de pecado daria? Um absurdo! Então foram as nossas iniquidades, e isso, querido, nos revela que Cristo sofreu por causa das nossas transgressões, das nossas maldades, dos nossos pecados, dos nossos erros. Queridos e amados irmãos, temos que olhar para este ponto de vista, porque nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós temos faltas e falhas, e são inúmeras, e que nós precisamos, como Davi, reconhecer. Davi não se titulava melhor do que ninguém, ele não se titulava santo mais do que ninguém, ele não se colocava, porque foi chamado um homem segundo o coração de Deus, ele não se colocava acima da média, não, pelo contrário, ele reconhecia as suas mazelas, ele reconhecia os seus erros, ele reconhecia os seus pecados, e vez por outra você vai ler Salmos de Davi, que ele está derramando as suas lágrimas, que ele está chorando, que ele está se humilhando aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, para que o Senhor o perdoasse, para que o Senhor o livrasse, e para que o Senhor não levasse em conta o tempo das suas iniquidades praticadas pela sua vida. Olhe para cá. Será se nós não estamos varrendo as nossas culpas, os nossos erros, as nossas faltas e falhas para debaixo do tapete e estamos achando que está tudo bem? O melhor que nós temos que fazer é reconhecer. Porque, queridos e amados irmãos, observar esse ponto de vista é importante, porque nós temos a tendência de, após a nossa conversão, achar que não éramos tão ruins como vários criminosos, malfeitores e etc. Agora eu sou crente e eu não era tão ruim como fulano de tal era. Você lembra do capítulo 18 de Lucas? E nós temos que ter bastante cuidado para não nos tornarmos cristão farisaico, de achar que nós somos melhor do que os publicanos, do que os pecadores, quando na verdade nós estamos no mesmo nível, estamos na mesma igualdade, vivemos e praticamos o mesmo erro. Nós não somos melhores do que ninguém, ainda que a gente se converteu, ainda que a gente aceitou Jesus, ainda que Jesus nos perdoou, mas nós éramos míseros pecadores e que precisamos da graça misericordiosa de Deus para sempre nos guardar e nos livrar, para não cair nas mazelas, nos erros, naquilo que há a tendência do nosso corpo físico. Corramos atrás das misericórdias do Senhor. Queridos e amados irmãos, muitas das vezes quando ouvimos algum testemunho de pessoas que se converteram, até nos admiramos da quantidade de pecado que essas pessoas tinham, como se fossem muito melhores do que elas. Mas não é assim, queridos. Às vezes disciplinamos nossos filhos por causa de um erro ou pecado que eles cometeram, mas compare ao que aconteceu com Jesus. Como pode o Filho perfeito de Deus, sem pecado, assumir tudo isso? Assumir o pecado da humanidade inteira, que pode-se dizer que é incontável, é um número absurdo, mas ele assumiu, aleluia, ele assumiu por amor à nossa vida. Meus amados irmãos, não foram aqueles pregos que pontiagudo que seguraram Cristo pregado na cruz, não, senhor e não senhora. O que seguraram Cristo pregado
Aleluia, 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 aleluia. Ele assumiu, querido, os nossos pecados, Ele assumiu as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Mas esta noite, nós somos convocados, por isso mesmo, porque Ele assumiu, porque Ele tomou sobre si, porque Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Por isso mesmo, nós temos de comemorar com muita alegria e vibração o que Ele fez na cruz por nossa vida. Não, deixa eu ver quem está feliz nesta noite. Quem pode ser grato a Ele? Talvez você chegou aqui dizendo: todo mundo se esquivou de mim, se esqueceu de mim, me abandonou, ninguém me vê, ninguém dá nada por mim. Querido, lembre que o maior sofrimento, a maior dor, quem passou foi Jesus pela sua vida, para que hoje você estivesse aqui, sentado nessas cadeiras, aleluia, sendo grato a Ele, levantando a mão e dizendo: glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece. A Bíblia diz que Ele foi humilde, Ele foi servo, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, e que diante deste nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará, dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e dirá que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa eu ver quem vem adorar, quem vem louvar o Senhor Jesus, quem vem celebrar a morte de Cristo, quem vem celebrar. Ele morreu, é verdade, mas ao terceiro dia, após ter sido sepultado, Ele ressuscitou e está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Deixa eu ver se tem crente que tem vida para dar glória ao Cristo vivo. E enquanto tu dá glória ao Cristo vivo, Ele te aviva. Enquanto tu dá glória ao Cristo vivo, Ele te desperta. Enquanto tu dá glória ao Cristo vivo, Ele te levanta dentre os mortos e te faz mais do que vencedor. Levanta a tua mão santa, homem. Levanta a tua mão santa, mulher, e abre a tua boca e dê três glória, dê cinco glória, dê 10 glória, porque Ele merece. Aleluia! Glória, 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 glória. João diz, querido, que Jesus foi propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é um termo mais forte do que expiação, pois implica dizer que Ele recebeu sobre si a ira de Deus sobre todos os pecados da humanidade. Olhe para cá. A ira que Deus ia derramar sobre a humanidade, sobre nós, sobre o mundo inteiro, porque havia um pecado. Aleluia. Porque havia um pecado, Ele derramou sobre o seu Filho. Ele derramou sobre Cristo. Cristo recebeu a ira do seu próprio Pai. Aleluia, por amor à nossa vida. Ou seja, Jesus aplacou a ira de Deus em relação aos nossos pecados. Na cruz,
Jesus afirmou: meu Deus, por que me desamparaste? Ah, querido, eu sei que nenhum dos irmãos que aqui está gosta ou quer ser desamparado, sequer por um amigo, por uma amiga, por um colega de trabalho, por alguém que faz parte do seu dia a dia, não quer ser desprezado por ele ou por ela. Agora imagine alguém ser desprezado pelo pai ou pela mãe. E quando um de nós nos sentimos desprezado por alguém, ou pelo pai, ou pela mãe, ou pela esposa, ou pelo esposo, ou pelo filho, a tendência nossa é murmurar, é querermos nos jogar dentro de um quarto quente, nos isolar. Agora imagine Jesus sendo desprezado pelo Pai, sendo desamparado pelo Pai, por causa dos meus e dos teus pecados. E ele canta na cruz, ele suspira na cruz, ele fala na cruz: aleluia, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, querido, ele estava levando a multidão dos nossos pecados sobre si, e Deus, que não suporta o pecado, teve de virar as costas para ele, deixá-lo sozinho na cruz. Ali Jesus se fez maldição por mim e por você. Jesus se fez maldição por nós. Se não reconhecermos isto, queridos e amados irmãos, é triste a nossa situação. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas 3:13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos e amados irmãos, o sangue de Jesus foi derramado para nos libertar de todo pecado, injustiça, maldição e iniquidade. Por isso, querido, quando pecamos e nos arrependemos e confessamos, não precisamos mais ser punidos por esse pecado, porque Jesus já nos lavou com o seu sangue lá na cruz do Calvário. Deixa eu ver quem pode adorar a Ele por isso. João diz assim, nas suas cartas, Joanina, capítulo 2, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não vai ser preciso mais os açoites, porque Ele já foi açoitado por nós. Não vai ser preciso mais, queridos e amados irmãos, a coroa de espinho, porque Ele já levou sobre a sua cabeça a coroa de espinho. Não vai ser mais ser pregado na cruz, porque Ele já foi pregado na cruz por nós. O que Ele quer agora é apenas que eu reconheça que sou pecador, me arrependa dos meus erros, confesse e deixe, e alcançarei a misericórdia do Senhor. Aleluia! O homem agora pode alcançar a grandeza, a salvação, o perdão do Senhor, porque Ele morreu na cruz para nos restaurar. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para meus irmãos: Jesus não foi moído parcialmente, não, ou só por alguns tipos de pecado, não. Isaías diz que Ele foi moído
pelas nossas iniquidades. Não foi só por um tipo de pecado, mas completamente e por todos os pecados. Não podemos vulgarizar a obra de Cristo na cruz. Se Ele já nos perdoou, não pode haver duas punições. E não foi algo que Jesus apenas falou, mas que Ele suportou em seu corpo, em sua carne, por meio de muitos flagelos, sofrimento, tortura e morte. Ele já levou sobre si. Agora o que devemos é reconhecer e colocar diante dele, como fez Davi, é não ocultar ou tentar nos esconder nos nossos erros, sermos prepotentes, orgulhosos a ponto de não nos humilharmos. Queremos exaltar tanto e achar, não, agora Cristo já morreu por mim, pronto, já está tudo. Não, temos que constantemente diante dele relembrar que o sofrimento que ele passou, a culpa era minha, foi por causa dos meus erros. E como eu posso retribuir isto? A mínima parte que nós fazemos é nos reunir em um templo como este, para tributar a Ele glória, é sermos fiel a Ele, aonde a gente for, lá no nosso lar, na nossa casa, no meio da nossa família, da nossa parentela, lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade. Ser fiel ao Senhor e não, queridos, negar o seu nome, é o mínimo que nós podemos fazer. Infelizmente estamos vivendo uma era de pessoas que estão trocando Jesus por meras coisas. Um simples problema: o dirigente não falou mais comigo, o pastor não vai na minha casa, o porteiro, eu ia entrando na igreja e ele virou a cara para o outro lado, eu não vou mais para esta igreja. Irmão, tem cada coisa na igreja. Estamos vendo as pessoas, uma crença tão fajuta que abandona Jesus por meras coisas. É tempo de rever, irmãos, isso. Eu imagino se Jesus tivesse abandonado a cruz, o que seria de nós? Mas por amor à humanidade inteira e a obediência ao Pai, Ele assumiu a cruz. Ele assumiu os meus pecados e os teus pecados. Você pode ser grato a Ele esta noite. Você pode tributar a Ele honra. Que Deus nos dê graça para amar a Jesus de forma, aleluia, a não pecarmos continuamente e com facilidade. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia! Nossa natureza caída, a tendência dela é pecar, a tendência da natureza caída é para pecar, mas foi resolvida na cruz, e por isso diz a palavra que nós já nascemos de novo. Diz que nós já nascemos de novo. Aleluia. Deixa eu ver quem já nasceu de novo aqui. Quem tem uma nova vida em Cristo, aleluia, que pode adorar, que pode louvar, que pode exaltar, que pode bendizer. Eu estou na prova, eu estou passando por dificuldade, a enfermidade chegou na minha casa, os problemas chegou de um montão, parece que todas as portas se fecharam. Mas eu vou dar glória, eu vou exaltar o Deus do céu, eu vou glorificar o Senhor Jesus, a Ele que me garante vitória, a Ele que abre porta onde não tem porta. Deixa eu ver se tem esse crente que já nasceu de novo, que
Aleluia! Mas Isaías nos diz também, querido, o alto benefício da cruz de Cristo, e eu concluo aqui. Trouxe restauração espiritual, mas também nos trouxe restauração física. Talvez você chegou aqui doente, dores no corpo todo. Mas fique de pé em nome de Jesus, você que pode. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé entendendo e crendo no que Cristo fez em relação à nossa natureza espiritual, descrito no versículo 5. Mas voltemos aqui para o versículo de número 4, da restauração que Ele proporciona ao nosso corpo físico, ao nosso corpo natural. O texto de Isaías diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Não, eu vou repetir, a palavra não é do pastor Mosael, a palavra não é dos obreiros aqui, a palavra não é simplesmente de Isaías, a palavra é de Deus. Isaías é apenas a voz profética. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem pode crer nesta palavra? Quem pode crer nesta palavra? Porque eu já estou crendo, irmão. Está entrando restauração física aqui esta noite. Ramon Tuiminaia Serra Lavassou Menegevá Séria Nébia Sumanai. Alabravasto, a medicina, os médicos podem até ter despachado, mas Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidade, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, crente, tu é curado, tu é sarado, tu é curado, tu é limpo, tu é puro. Esta enfermidade pode estar querendo se alojar na tua vida, na tua casa, na tua família, mas crê que pelas pisaduras de Jesus tu já foi sarado. Ele trouxe saúde para a tua vida. Quem crê vai receber esta noite a restauração. Eu vou te dar 2 minutos para nós concluirmos aqui. 2 minutos para você expressar. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Aleluia, porque esta dor no corpo vai sair esta noite. Tu não vai voltar para casa com dor no corpo, se você crer. Tu não vai voltar para casa com essa enfermidade te alojando, te perturbando, tirando teu sono, tirando teu sossego, se você crer. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Mamã, rebeneré, lava, choreando, quer. Mas isso é para quem crê. É para quem crê. É para quem crê. Eu não quero aqui te emocionar, mas se tu crê, se tu acredita, expressa tua gratidão a Ele esta noite. Porque se tu é crente, tu já foi restaurado espiritualmente. A restauração espiritual traz também restauração do corpo físico. Receba saúde esta noite. Receba saúde esta noite. Espírito de enfermidade, em o nome de Jesus eu te repreendo agora. Em o nome de Jesus eu te repreendo agora. Dores constantes na cabeça, enxaqueca na vida desta mulher, em nome de Jesus eu te repreendo agora. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre esta noite, recebe a bênção, recebe, aleluia, sacramento de glória ao nome do Senhor, porque Ele vai começar a sarar ainda esta noite. Tem graça descendo, tem poder descendo, tem graça descendo, tem poder descendo, tem unção descendo, tem milagre descendo. Irmão, Jesus não mente, a sua palavra não mente.
Ele disse: quando o meu evangelho, a minha palavra, ela for pregada, eu vou cooperar com vocês, com prodígios, com sinais e com maravilhas. É milagre, irmão, é maravilha de Deus. Não duvide, creia somente. Jesus disse para uma mulher que o irmão dela estava em um sepulcro, já havia 4 dias, mas Jesus disse para esta mulher: se tu crer, tu verás a glória de Deus. Jesus disse, aleluia, para um pai de um menino que estava lunático, que estava cheio de demônio, mas Jesus disse para ele: se tu crer, o teu filho vai ser liberto. Não, deixa eu perguntar nesta noite: tem crente que crê aqui, tem crente que crê? Meu Deus do céu, olha aí, Senhor, olha aí, Senhor, glória. Eu sinto a graça dele aqui, eu sinto a presença dele no ambiente. Ele foi morto, mas não está mais morto. Ele ressuscitou para trazer restauração espiritual, para trazer restauração física. Ah, crente, não desanime, não pare, não volte atrás, não chute o balde, não chute o pau da barraca. As suas pisaduras já te sarou, as suas pisaduras já te curou. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Aleluia! Talvez você está dizendo: é obra do diabo o que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo na minha família, o que está acontecendo na minha vida. É obra do diabo, é obra de macumbaria, é obra de feitiçaria. Mas deixa eu dizer uma coisa para você esta noite: o que João já declarou nas palavras do Cristo. 1 João 3:8, a palavra de Deus diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê. Tem barreira sendo quebrada esta noite. A cruz de Cristo nos trouxe o benefício da restauração do corpo físico. Para de bajular o diabo. Cristo já se manifestou e desfez as obras de Satanás. A igreja é vitoriosa. A igreja é vitoriosa porque Cristo venceu por ela na cruz do Calvário. A igreja é vitoriosa porque Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inferno, Cristo venceu Satanás. A igreja é mais que vencedora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu ver se os crentes já chegaram. Deixa eu ver se os crentes chegaram no templo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pastor, eu estou aflito. Eu não suporto mais essa aflição. Estou tão aflito. Ele levou sobre si as nossas aflições.
Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Pastor, eu estou ferido, ela está ferida. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras ele sarou as tuas feridas. Oh glória! Oh glória! Ele já te sarou, crente, glória nisto. Ele já te livrou das opressões. Se você está oprimido esta noite, lembra, Cristo já te curou desse estado de opressão. Não tem mais opressão para a tua vida. Erga a cabeça, olhe para cima, porque está vindo socorro, está vindo a ajuda do céu, está vindo o livramento de Deus. Oh glória! Nós somos a família de Deus. Cristo morreu na cruz para nos tornar filho de Deus. Aleluia, aleluia. Pastor, eu ouvi esta palavra, eu sinto a necessidade de receber uma oração de reforço espiritual na minha vida. Aleluia, você sente essa necessidade? Se sente, vem à frente. Venha à frente. Tem alguém que quer? Se tem, venha correndo, eu vou orar. Derrame-se diante dele esta hora. Aleluia. Deus quer reatar a amizade da intimidade com o crente aqui esta noite. Deus te trouxe aqui para trazer restauração espiritual sobre a tua vida e restauração no teu corpo físico. Aleluia, não é tempo de ficarmos em casa, irmãos, esquentando a poltrona da nossa casa, furando o fundo da rede. Oh, querido, não é tempo de ficarmos acalunhados, escondidos. É tempo, irmãos, de descermos da oleirinha divina e dizer: Senhor, trata na minha vida, restaura a minha vida, levanta a minha vida. Eu quero ser um vaso novo, eu quero ser um adorador por excelência, eu quero te servir, meu Pai, curte o que custar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu quero prestar ao teu santo nome louvor, 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 louvores, louvores, louvores ao nome do Senhor. Quem vem fazer isso esta noite? Quem vem expressar gratidão a Ele esta noite? Papai amado, Senhor querido, Deus soberano e santo, aqui estão os teus filhos esta noite. Oh Deus, necessitados do Senhor, carente das tuas misericórdias. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe da necessidade de cada um, compreende e entende cada um. O Senhor conhece cada ser que aqui está. Abraça, amado Espírito Santo, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este obreiro, em nome de Jesus. Abraça, amado Espírito Santo, com um abraço de perdão, com um abraço de renovo, com um abraço de cura, com um abraço, Senhor, de vigor, de força, de entusiasmo, de ânimo. Aleluia! Aleluia!
para que, Senhor, teu filho, ao se levantar daqui deste templo, ao ir ao seu lar de morada, à sua casa, não seja o filho, não seja o marido, não seja a mulher, não seja o irmão, não seja o pai que saia daquela casa, não, mas seja aquele espírito das trevas exteriores que está lá, trazendo nome da atormentação para te dar para a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se tem coração que crê, já está recebendo poder do alto. Em nome de Jesus, nós te oramos, ó Pai, e por fé nós te agradecemos. Volte para o seu lugar, adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Convidar os diáconos